Oi pessoal, estamos aqui para falar sobre isso. Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o que vocês achavam absurdo. Eu esqueço. Deixa eu apresentar, vai. Oi gente, estamos aqui hoje para demonstrar, demonstrar não, falar, né? Oi gente, estamos aqui hoje para falar do tema. Já não ficou legal. Oi pessoal, estamos aqui para falar sobre isso. Oi pessoal. Estamos aqui hoje para falar sobre o que vocês achavam absurdo. Eu esqueço. Deixa eu apresentar, vai. Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre aqueles absurdos que nós acreditávamos quando nós éramos crianças. Sabe, assim, vocês também podem dar sugestões dos absurdos. Nós vamos falar alguns. Ô Inês, qual é o absurdo que você achava que era verdade quando você era criança? E descobriu que era mentira ou continua sendo verdade ainda? É isso aí. Então, só que eu era bem criança mesmo, porque hoje em dia eu sei que é um absurdo, que não existe. Minha mãe falava assim, a gente deitava na cama, e aí pedia água, aí eu falava assim, não quero, porque ela queria que eu levantasse para pegar. Aí eu falava não, aí ela falava assim, não, vai, porque se você não beber água, o seu anjo da guarda vai lá à noite, vai cair dentro do copo e vai se afogar. Gente, eu morria de medo do meu anjinho. Da guarda se afogar. Era isso. É um absurdo, mas eu acreditei nisso. E que ela falou. Que você já descobriu? Não, agora não. Agora o anjo pode se afogar. Pode se afogar, porque eu sei que é uma coisa. Não existe isso. Tadinho do anjo. E é isso. Olha, eu me recordo assim, eu acho que até há muito pouco tempo o pessoal ainda acreditava que a gente não pode tomar leite com manga. Se você comesse manga, você não podia tomar leite, porque você poderia ter, como meu pai falava, uma congestão e morrer. Né? Não era nem digestão, era uma congestão. Queria bem, né? Ainda bem que não era uma combustão. Não era uma combustão. Então, assim, acho que até a minha adolescência, eu não tomava leite e chupava manga, e nem chupava manga e tomava leite, porque não podia misturar. Misturar, aí conforme vai passando o tempo, você vai descobrindo que isso é um absurdo. Hoje em dia existe vitamina de leite com manga, sorvete de leite com manga, bolo que vai manga, e aí você vai pesquisando, vai estudando, vai descobrindo o quê? Isso é do Brasil Colônia. É lá de trás, né? Que os donos das fazendas falavam para os escravos que não podia tomar leite com manga, porque o leite era uma coisa rara, era uma coisa cara, era uma coisa mais difícil. E manga, gente, como vocês sabem, manga dá em qualquer lugar, né? Meu, uma vez eu fui lá em Goiás, fui numa tipo parque, e tinha muita manga, assim. Aí a gente foi pedir, será que a gente pode tirar, né, a manga? O cara falou assim, se quiser você pode levar a árvore, leva tudo, que isso aqui é praga, né? É chuchu, é que nem chuchu. Então a gente vai descobrindo que isso coisas os escravos passaram para os filhos foram passando para os filhos e ficou, né, a lenda. Ficou até hoje, porque até hoje eu não como manga com leite. Nossa, eu bato a leite com manga no liquidificador e tomo, é uma delícia. Então você vê que são coisas, às vezes tem raízes que a gente não sabe. E tem muito mais, né? Porque agora tudo, eu sei que é tudo absurdo mesmo. Passar embaixo da escada,
Mas Esses isso é dias. perigoso Mas mesmo. é perigoso da escada cair. alguém cair, mas não do jeito que eles falavam pra verdade. gente lá atrás, Que né? dava azar. Que dava passar abaixo da azar, escada não dá pode azar. dar azar. Pode acontecer alguma coisa com você. É, né? mas ninguém nunca falava o que era, Não, né? ninguém E, na não. realidade o problema era da escada cair na É cabeça, verdade. né? Mas assim, os nossos pais, os nossos avós, eles acreditavam que dava azar, gente. Porque eles não faziam, né? É. Eles não passavam abaixo da escada, sempre passavam pro lado. A gente sabe que é porque a escada pode cair em cima de você. Tem mais um. Será que é verdade isso que eu vou falar? Ah, Isso daí eu venho na ideia, mas eu não sei se quando tá chovendo. Antigamente tinha que cobrir os espelhos, faca e o que mais mas tivesse por de aço, quê? de É metal, né? metal, sei Mas lá. porque na época se acreditava que não. Não, a gente cobria porque a gente tinha medo do raio cair lá em casa. Então, Aí a gente cobria, minha mãe cobria tudo. mas até hoje eu Eu acredito. hoje em dia já eu a não única faço, coisa eu mas- tiro da tomada. Mas que um raio por causa do espelho Ele vai. atrai, eu não sei, eu acho que sinceridade. não. Ai, gente, comenta aí. O raio, o espelho, corre o risco do raio cair no espelho e, não sei, ele atrai? Ele atrai mesmo? É, né? agora o metal, aí eu tenho medo. É, que Então, se atrai. estiver chovendo, dependendo, eu nem água, eu mexo. Eu faço que nem o pessoal antigamente. Cobre a cabeça, porque até os cabelos também atraíam o raio. Tipo, agora, que nem acontece lá no campo de futebol, um lugar que não tem nada e você Eu é acho o que era por ponto- causa dos cabelos. Isso é verdade. Eu acho que era por causa dos cabelos, que não cobria o cabelo. Gente, Isso é uma coisa que a gente não sabe, assim, se é tanto absurdo. Absurdo era você cobrir tudo bem. Hoje em dia a gente sabe que o metal atrai, porque é eletricidade e tal. Mas a gente não cobre mais nada, Não, né? não. A Eu gente, tiro da a gente só, tomada. eu só não ando com guarda-chuva que tem ponta. correntinha, brinco. Não, mas eu ando. O guarda-chuva que tem ponta eu já tenho medo. Eu falo, gente, ele porque é um ponto, né? Que ele pode vir realmente puxar, né? Que você estiver andando num campo aberto, você andando, você atrai. Não é que atrai o É raio. o ponto raio mais alto. É o ponto mais alto. Então, isso Mas aí- teve um caso lá que aconteceu num parque com a pessoa que, segundo eu soube, foi a correntinha que atraiu. É porque é metal, né? Então eu não sei. isso eu também não sei. Se E também tem o que na época lá a perninhas gente da ouvia tia? muito. A gente ouvia muito, era assim, ó, não podia virar o chinelo, deixar o chinelo virado, porque a mãe morria. Então eu não sei se isso é verdade, porque eu a nunca gente não deixei. deixava. Ninguém Nós nunca deixamos, né? É verdade. Isso eu já não passei para meus filhos. Então eles sempre deixaram o chinelo virado e eu tô viva até hoje. 63 anos vivo, então. Eu acho que era para deixar organizado. Exato. Então, uma forma de falar, olha, sei o quê. É igual varrer à noite, também não podia. Aí tinha umas coisas assim, né? meio Absurdas. que assim, que a gente não conhecia. A gente só obedecia. Faz e a gente vai fazendo, né? Vai replicando. E É que nem coisas assim que eu lembro da infância. As pessoas que frequentam assim, a igreja católica, que na Semana Santa, não fazer nada no dia. Na sexta-feira Sexta-feira Santa, não podia Você não varrer podia a varrer a casa, lavar você não louça. podia fazer nada. Você tinha que deixar Quando tudo. eu era criança eu gostava disso. Então, mas é assim, não era porque era pecado, né? É porque tinha que ser um dia Pra respeitar, né? reservado para você Respeitar. oração, rezar, refletir, então. né? Mas eles falavam que não podia. Meu Deus, você vai estar matando Jesus de novo. Então, Então ninguém fazia nada. ninguém fazia nada. A gente fazia tudo no dia anterior. A outra coisa também absurda, mas é aquele lance. Eu acho que assim, absurdo até ninguém provar. Como ninguém provou, eu ainda acredito. Quer dizer, não sei. Era do arco-íris. O arco-íris, quando
tinha o arco-íris, tinha duas versões. Uma versão é que assim, se você passasse por baixo do arco-íris, se você fosse mulher, se você passasse, você virava homem. Se você fosse homem, se você passasse, virava mulher. Absurdo. É absurdo. Aí o outro absurdo. Depende da região que você vivia. Mas Sim, é a a cultura. Então, é assim, a gente ouvia umas coisas assim que, tipo, era um motivo. Quando eu ouvia isso, que você sabe que eu gosto de aumentar, fantasiar, viajar na maionese. Quando eu via, eu já lembrava no que eu ouvia. Tipo, olhava pro arco-íris e falava, nossa, mas será? E a outra bem interessante, que é essa que eu tô atrás até hoje. É assim, quando tinha um arco-íris, diziam, se você atravessar o arco-íris de um lado pro outro, se você for no final do arco-íris, vai achar um pote de ouro. Quem já não pensou em achar esse pote? Pois é. Agora, gente, o outro absurdo, que é não absurdo e é absurdo, e eu não sei o que é um absurdo, é o pesadelo. O pesadelo que eu ouvi é assim, ó. Sabe aquele momento quando você tá dormindo que você não... Que aí hoje se tem uma explicação, mas na época não se tinha internet, não se tinha especialista, não se tinha nada. Então era o que os outros falavam. E aí, o que diziam? Quando você fica, tem a paralisia do sono lá que você tá dormindo e aí de repente você não consegue se mexer. Sim, Então, você não consegue correr, né? não consegue- não. No sonho, não é? Não, você tá deitada, você não se mexe, você travou e você tá sentindo, percebendo tudo, mas você não... E aí Nunca tive paralisia do sono, não. Eu já tive sonho. Então, aí o que acontece? É assim, você fica paralisado. Comigo acontecia, enquanto eu não tocava, porque eu dormia numa beliche já no alto, que era pra não nada me afetar. Aí não, mas quando me dava essas paralisias, eu tenho que me tocar em alguma coisa, aí eu me batia assim, a mão ou na parede, aí eu acordava. Mas então, aí na época o que diziam é que assim, é que era um duende. Quando acontece isso, é um duende. Se você pegar o chapéuzinho dele, você fica milionária. Aí Pegou eu o não. chapéuzinho. Aí eu falei, eu vou ficar esperta para quando acontecer. O que aconteceu certa vez? Pois é, falei, é dessa vez. Porque eu estava consciente, mas eu não conseguia me mexer. Fui lá. De repente eu não conseguia. Menina do céu, veio não, isso eu acho que é da mente, né? Só que eu sentia, era um Doberman em cima de mim, assim, um cachorrão preto. E eu tentava sair, Mas o eu acho que cachorro isso vai é um me morder. sonho. E o cachorro ficava assim com a cara querendo... E eu, ai meu Deus, cadê o chapéu? Cadê o chapéu do doente? Que não é doente, é o cachorro. Cachorro. Ô Luiz, você não tem nenhuma aí? Não, só do banheiro mesmo. O que tem A no banheiro? loira do banheiro. Quem não teve, A famosa loira do banheiro. quem não teve medo dessa loira? Eu, na minha escola correu esse boato. Em toda a escola tinha uma loira. Toda. Por que a loira? Que Não- aparecia. Eu com acho algum que era canto. pra você não ir no banheiro no horário de aula. Ah, Porque é. você tava só. Eu acho que era por isso que veio verdade. isso, entendeu? Pra não atrapalhar a aula, Pra né? não atrapalhar a aula, porque assim, senão toda hora você falava, professora, eu posso ir no banheiro? É. Entendeu? Então, assim, aí tu vai falar assim, não, eu só vou no banheiro na hora, nossa época, recreio. Hoje em dia é intervalo, mas nossa, era recreio. Não vou na hora, eu só vou na hora do recreio, porque aí vai ter bastante, né? Vai estar meus E a amigos, todo loira? mundo, as minhas amigas vai no banheiro, aí também vou. Agora, sozinha, Deus me livre, eu chego lá, a loira tá lá no banheiro, eu vou. Eu acho que era isso que veio essa lei. Eu não posso afirmar categoricamente, peraí, mas eu acho que era por isso que veio a lenda. Os professores falaram assim, vamos começar a espalhar por aí que tem uma loira que visita o banheiro, porque as crianças não ficam pedindo para ir no banheiro. Que eu acho que ele já não aguentava limpar o teto do banheiro, porque eu lembro que dava aquela vontadezinha, havia que todo mundo fazia e tava o teto lindo, né? E eu gosto de arte, olhava pro teto do banheiro, era uma arte, era o que era. Papel higiênico molhado, jogava. O teto tava lindo.
Ou se não ficar lendo na porta as mensaginhas que tinha. Fulano ama ciclano. Ciclano, um monte de coraçãozinho. E tinha aquela famosa, o famoso homem do saco. Ai, a minha mãe falava que era o Toca. O Toca, ó, até nome ele tinha. O Toca era o homem do saco. Olha, não vai lá, porque senão o Toca te pega. Menina, era eu, minha irmã e meu irmão. Ninguém ia. Mas vocês achavam que era o quê? Que ele vinha, catava E você? colocava no colocava no saco e saco e levava levava embora. embora. Realmente. Porque a gente era criança, né? Acreditava em tudo que... Quem contava isso pra nós? As As mães, a avó, entendeu? Então, por que não acreditar? Se não me engano, a história partiu de um homem que na época, acho que ele andava catando as crianças por aí. Você já saía da escola assim? É isso. Então, gente, até o nosso próximo encontro. Inscreva-se no nosso canal. Queremos te ver lá. Será muito bom você comentar e dar sugestões para nós. Isso. Tá? Beijos. Comente aí qual foi o absurdo da sua infância. E mandem sugestões para o próximo tema. E não esqueça de dar um like. E compartilhar. Beijo!